Unibanco perdeu 8 executivos. Foi um dia trágico na vida da gente, porque eu estava trabalhando, estava no consultório, atendendo um paciente, e eu comecei a escutar bombeiro, polícia, ambulância. Eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa grave realmente. Uma paciente minha que trabalhava no Unibanco, que era amiga do meu irmão, ligou dando informação de que provavelmente era o avião onde estava o meu irmão que caiu. Eu nem sabia do acidente, que eu estava atendendo o consultório, saí logo cedo de casa. E aí eu saí correndo, não quis nem saber se era realmente ou não. Aí começou um telefonema atrás do outro, um monte de gente ligando. E aí a gente saiu, eu saí, fui no aeroporto, meu irmão, Alessio, a gente foi no aeroporto, foi ver o que estava acontecendo. Eles tinham uma sala lá, realmente tinha muita gente, então era um tumulto, né? E quando você recebe uma notícia dessas, na verdade você não... Para falar a verdade, eu não prestei muita atenção no entorno da gente. Quer dizer, eu, por ser irmão gêmeo, eu senti muito, e eu imagino que os meus pais não sentiram. Então, praticamente eu não assistia televisão, não escutava rádio, não queria. Tinha uma versão que tocasse no assunto, né? Porque é uma coisa muito trágica você ver realmente algo que aconteceu com o seu irmão no ar toda hora, e eu acho que é uma coisa meio massacrante. Os jornalistas pensam assim, tem uma seleção, então nada muito chocante, a gente chama de trash. Fala assim, não, essa foto é muito trash. A gente só conta na imagem de um jeito diferente. Por exemplo, aqui aconteceu, nessa praça aconteceu uma chacina, então a gente mostra uma luva com sangue. Entendeu? Não precisa mostrar os 7 corpos. Por um lado, é ruim essa cobertura, porque é meio massacrante, mas também alerta as pessoas para os problemas que acontecem. São momentos que você está lá revoltado, chorando, sabe? De uma forma que você não quer saber de nada, compreender ninguém, e de repente você vê o pessoal ali te filmando. Eu acho que é uma coisa que invade muito a privacidade da pessoa. Teve o lado bom de alertar, de informar, e teve o lado ruim, quer dizer que pra gente, no caso, a gente tem essa distorção, né, de aparecer coisas que na verdade não eram realidade. Eu estava acompanhando de dentro, né, da tragédia, e as notícias que saíam, elas saíram distorcidas, né? Então assim, o que eu percebi é que o pessoal alguns não tinham o que falar e falavam o que vinha na cabeça, né? E aí você lia e falava, não, mas isso não aconteceu. Às vezes é muito repetitivo. Para quem passa pelo problema é chato. Para quem não passa, que é uma coisa diária, do dia a dia, ele vai achar que aquilo é uma coisa normal. Quando eu ouvi, eu achei que foi forte, mas hoje eu já encaro diferente. Hoje eu não sei se porque a gente está se acostumando com a violência do dia a dia, eu já não achei tão forte. Também tem um lado emocional da gente que na época é bem grande. Trágico voo da fé. Os gaúchos estão de luto. A maior tragédia da história da aviação brasileira. Pior acidente aéreo dos últimos 5 anos do mundo! Eu estava trabalhando aí dentro do próprio hangar, né? Estava trabalhando aí, trabalhei até as 5 horas da tarde, fui embora. Quando eu cheguei em casa foi que eu vi pela TV. Pô, com certeza, cara, depois que a ficha cai, que a gente vai pensar, sabe, que você poderia estar, com toda certeza, é nascer de novo, realmente. Eu estava dando aula de matemática para minha filha no fundo da casa, e teve um estrondo, e viam ver o que era. Nervoso demais, tudo preocupado. A preocupação maior aqui que eu vi era um com o outro, entendeu? Então, cadê o outro? Cadê fulano? Cadê ciclano? Entendeu? O outro era laje, então ele já, sabe... Mas ao mesmo tempo a gente ficava com muito medo de chegar perto por causa do posto de gasolina. Entende? Que a gente não sabia qual era a proporção. Ali tinha uns 110 mil litros de combustível, então a gente
não sabia o que poderia acontecer. Mas nós que gostamos da Vila Congonhas vamos continuar aqui. Eu vou continuar aqui. Se eu puder, eu vendo o apartamento e vou embora. Esse aeroporto, quando eu vim para cá, não tinha esses aviões pesados. Agora, esses aviões grandes, pesados, é um terror. Quais são os efeitos das imagens trágicas para o espectador? Existe uma intenção de chocar? Qual é o peso que carrega cada imagem? Haveria uma construção intencional da mídia? Eu me lembro bem da imagem do acidente de 96, onde eles pegaram os pedaços de corpos que eles encontraram e enfileiraram todos eles assim numa calçada. E eu me lembro que tinha uma sarjeta, né, na rua, era uma descida, e começou a escorrer sangue. Tinha um rio de sangue descendo pela lateral ali, aquele cantinho na sarjeta onde passa a água da chuva. E aquilo foi muito impressionante. Eu estava começando no jornal naquela época e eu me lembro muito do cheiro. Era um cheiro que grudava no céu da boca, assim, você sentia esse cheiro, eu sentia esse cheiro. Eu me lembro como se fosse hoje, de sentir aquele cheiro de carne humana queimada grudando, sabe? Você sentia aquele cheiro e grudava tudo dentro do tuas vias aéreas ali. Eles enfileiraram os corpos no chão, e o pessoal vinha de maca, com os corpos ali totalmente queimados. Eles vinham, chegavam no chão, colocavam ali, depois eles pegavam um plástico preto e cobriam o corpo. Cheguei 40 minutos depois do acidente do avião da TAM, aqui perto do aeroporto, e vi os corpos, vi cenas ali brutais, que obviamente não foram ao ar. Em 2007 foi uma cobertura lá. Procurou-se mostrar o quê? Parte da aeronave e o prédio que ficou o símbolo da tragédia. Você vê uma imagem de impacto, que é o avião pegando fogo, mas você não viu durante a cobertura nenhuma imagem dos corpos. Quer dizer, aquilo causa um impacto muito grande, você não precisa ir no detalhe, né? Quer dizer, o repórter vai ver o detalhe, mas ele não vai mostrar isso na televisão. Eu acho que é uma forma de preservar. Hoje todos os veículos de comunicação eles têm uma linha específica sobre tragédia. A tragédia é o seguinte, ela é drástica, mas você não pode retratar ela com aquela brutalidade. Você tem que anonimizar o seguinte, de uma forma que você passe para o leitor, para o público, e que não seja um impacto, uma coisa assim chocante do cara ficar com aquele trauma de ver aquela imagem drástica ou numa página de jornal ou em um veículo de televisão, qualquer coisa. A imagem é fundamental, principalmente na televisão. Quer dizer, todo mundo sabe que a imagem ela diz muito mais do que qualquer texto, qualquer informação, né? Então a orientação é você não mostrar, no caso do cinegrafista, ele não mostrar o corpo da vítima, o sangue, etc. Você contar a história de uma forma mais branda para não chocar ainda mais a pessoa que está em casa. Eu acho assim, eu acho que hoje em dia esse tipo de imagem está um pouco banalizada e vulgarizada. Eu acho que as pessoas não se chocam tanto quanto se chocavam há tempos atrás. Eu acho que hoje em dia está bem diferente, eu acho que as pessoas estão bem anestesiadas em relação a esse tipo de imagem. A verdade vem em escrita, como se relatou, como foi o fato e tudo. Mas a imagem, ninguém viu. Na prática, se você chega com uma matéria em que não há imagem, de que vai adiantar? Eu não vou prejudicar o leitor, eu não vou chatear o leitor com uma página cheia de texto, sem uma imagem que o ajude a identificar melhor as coisas, a se informar mais, porque a imagem é fundamental na hora da informação. Não adianta só a gente ter o texto, não adianta ter só a apresentação do repórter de TV. Eu acho que é fundamental para o pessoal que quer um veículo impresso, ele ter boas imagens também. É aquele problema da imagem que choca, da imagem que assusta, isso tudo costuma ser discutido. Os critérios acho que eles variam de jornal para jornal. Hoje, não como antigamente, quando publicavam-se muitas fotos de corpos de uma forma execrada, na primeira página, de uma forma mais agressiva. Isso hoje, basta ver os jornais, não acontece mais como antigamente. O NP já é o contrário, o NP já queria sangue, queria cadáver, queria... Tanto que eu me lembro que uma época, me lembro claramente de quando baixou uma ordem da chefia de que homicídio simples já não valia, era de duplo para cima, entendeu? Eles já não gostavam mais E é bem diferente, depende muito do veículo, essa seleção da foto que vai ser publicada depende muito do veículo em que você trabalha.
Época de notícias populares e do Diário Popular, você simplesmente chegava no local e você tinha que mostrar a cena do jeito que era ela, nua e crua. Se o cara tivesse com a cabeça esfacelada, você tinha que fazer aquela foto. Se o cara foi decapitado, se o cara foi esquartejado, você tinha que mostrar aquela realidade. E os jornais publicavam a realidade. Aquela célebre expressão de que o diário, que o Notícias Popular era um jornal que você exprimia, ou torcia e saía sangue. Quer dizer, literalmente era isso mesmo, né? Hoje acho que mudou um pouco. Não se tira uma beleza de uma tragédia, mas infelizmente nós temos que fazer isso. É por causa de uma forma que você faça o local, você procure mostrar os corpos de uma forma que eles estejam não aparecendo aquela coisa chocante, um detalhe de longe, o primeiro plano, o pé do cara, o sapato do cara, o segundo plano desfocado. O repórter já tem que chegar na redação, seja na queda de um avião, ou seja num crime bárbaro, num homicídio, em crimes que envolvam criança, na hora de discutir com o seu editor, explicar para ele o que se apurou, o que tem de imagem, porque o repórter, quando ele sai com o fotógrafo, ele sabe muito bem o que o cara fotografou. Eles discutem ali, olha, eu tenho essa imagem, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aquilo que choca violentamente, eu como repórter, eu costumo discutir isso com o meu editor, porque a imagem é fundamental. Não adianta a gente chegar aqui com um calhamaço de informações e não ter uma boa imagem para a matéria. Só que a boa imagem não deve ser necessariamente aquela que agride tanto o leitor como aquela que agride a pessoa envolvida, seja o parente da vítima, ou seja algum envolvido, seja até um acusado. Exemplo, quando a gente cobriu o caso do Gil Rugai, e quando os fotógrafos chegaram na madrugada, tinha o corpo da Alessandra ainda entre o quintal e a cozinha. Então a gente vai dar essa foto da Alessandra morta. Então ficou aquela coisa, e eu sei que na primeira edição não foi publicado e na segunda foi. A gente deu a foto da mansão, onde o casal foi morto, a gente deu a foto dos dois, um mapinha de onde fica, que é uma coisa que a gente sempre coloca para localizar, e os familiares. Até então ele não era suspeito, né? Tem um outro exemplo de uma matéria que eu fiz a semana passada. Nessa chacina tinha uma mãe desesperada. E o que ela fez? Ela pegou a camiseta do filho cheia de sangue e tem a foto dela segurando, assim, mostrando pro fotógrafo. A foto cheia de sangue, depois ela pegou o sangue e passou na mão, assim. Essa foto entrou. A cobertura, né, aqui pra gente, vez por outra acontece da gente estar passando e pegar alguma cena diferenciada, né? O normal é a pauta passar pra gente, né? E geralmente desloca-se os fotógrafos onde eles estão mais perto do acontecimento. O repórter vai atrás da história e fala, olha, dá pra pautar foto tal local. É difícil a gente chegar e ter o corpo lá ainda. Quando o repórter chega, às vezes o corpo já foi retirado. Se for uma matéria de acidente, pode até sair o caminhão batido com sangue. Mas não vai sair o caminhão batido e um pedaço do braço da pessoa. Isso daí eles tem uma ética, assim. Então, a primeira triagem somos nós que fazemos, né? Tipo assim, a gente pega o bruto, a gente tira, sei lá, numa cobertura 300 fotos. Dessas 300 a gente enxuga, se faz virar 20 fotos, sei lá, depende muito do acontecimento, né? Uma pré-edição quem faz é o fotógrafo. É o repórter fotográfico que ele faz na rua ou dentro do próprio jornal. A gente elimina uma boa parte e a partir disso é jogado no sistema. E no sistema eles escolhem a partir da paginação, a partir do que eles estão pensando editorialmente. Opinião minha, José Patrício, opinião minha, eu acredito que deveria ser mostrada. Eu particularmente acho que aquela imagem não vai trazer nenhuma informação. Você pode pegar o local de longe, sabe, sem detalhar, porque a informação vai ser dada. É óbvio que muita gente quer ver a pessoa morta, a pessoa ali estirada no chão, mas eu particularmente sou contra e acredito que isso não vai trazer nenhuma informação nova para quem está em casa. Isso também não vai acrescentar nenhum detalhe a mais na informação que eu vou dar. Eu acho que hoje em dia não faz tanta diferença. Assim, acho que não dá na mesma, na verdade, mostrar ou não mostrar não vai mudar em absolutamente nada o quadro, né? Antigamente eu achava que não, eu achava que a gente fazendo isso estava ajudando a esfregar na cara da sociedade um problema que as pessoas preferem jogar para baixo do tapete,
Mas hoje em dia eu sou um pouco descrente em relação a isso. Eu acho que não muda absolutamente nada. Que tem informação que é importante para a opinião pública, em que ele olha aquela imagem e que ele vê que aquilo é importante para ele fazer as considerações dele e para ele estar informado, devem ser publicadas. A questão é separar o que é desnecessário, o que choca, mas que não tem conteúdo de informação suficiente, não tem importância em conteúdo. Um dos traços característicos da vida moderna é oferecer inúmeras oportunidades de vermos, à distância, por meio de fotos e vídeos, horrores que acontecem no mundo inteiro. Mas o que a representação da crueldade provoca em nós? Somos insensibilizados ou mesmo incitados à violência? Nossa percepção da realidade terá sido desgastada pelo bombardeio diário dessas imagens? Ainda nos importamos com o sofrimento dos outros? O ser humano ele é constituído pelas narrativas que ele recebe também, pelas que ele faz e pelas que ele recebe. Se ele cotidianamente é atravessado por narrativas de violência, né, ou ele fica insensível, ou ele pensa que essa é a referência de estar no mundo, não? Então a violência vai se banalizando e ele vai perdendo a noção do que é e do que não é violento, né? Se a gente precisasse cada vez de cenas mais violentas para reconhecer a violência, né? Comum as pessoas dizerem assim, a expressão da violência nos meios de comunicação incita a violência, desencadeia a violência no espectador. Eu não acho isso. Eles representam e simbolizam esta dotação interna nossa, esse componente do nosso psiquismo, né? Então, nesse sentido, eu não acho que ele necessariamente induz a violência. Ele pode até ter o efeito contrário, que é o efeito de, por representar, por possibilitar a projeção, a identificação projetiva, isso pode até diminuir a violência. Não existem os indivíduos que são maus e os indivíduos que são bons, né? A maldade, a bondade, se a gente pudesse chamar isso de entidades dessa forma, elas estão em qualquer sujeito humano. Muitas vezes ela é necessária para a sobrevivência, ela é necessária para garantir certos ideais, né? Ela é necessária por muitas razões políticas, né? A maldade, a violência, a destrutividade são dotações do ser humano e que isso tem um determinado processamento, tem uma determinada origem, tem uma determinada elaboração, que não se deve particularizar e colocar como a violência sendo produto de uma pessoa e negar como a estrutura social pode ser extremamente violenta, como por exemplo Porque a imprensa tem uma coisa muito imediatista, né? Parece que não dá, você tem que produzir notícia todo dia, né? Eu acho que a violência vai se tornando tão presente no cotidiano que a insensibilidade é uma forma de banalização, né? O recalque é um termo que na psicanálise se refere a um evento traumático que não pode ser suportado psiquicamente, elaborado mentalmente, e que então fica como que isolado na mente. Só que não é um isolado que fica lá e não acontece nada, é um isolado que vai provocando efeitos. É que nas cenas de muita violência o efeito traumático é tão intenso, né, que isso fica, a insensibilidade é uma forma aí de recalcamento, né? Isso fica isolado. Uma foto só tem uma língua e se destina potencialmente a todos. Sentimos as mesmas coisas quando olhamos para as mesmas fotos? Desolação. Dor. Ai, tristeza, viu? Deprimente, né? Acho que ela é bem apelativa, né? Pelo amor de Deus. Tem os dois lados. Tem o lado de que talvez seja forte demais ser vinculado a uma imagem dessa na mídia, mas talvez seja para as pessoas realmente verem o que está acontecendo, porque é difícil e realmente é uma coisa que precisa ser vista. É demasiado forte. Forte demais, não? Forte demais para colocar em um jornal. Não. Acho que dependendo da proposta que tenha, eu acho que vale. Olha, eu não tenho nem palavras para te falar, é muito triste, muito triste ver isso, assim. Dá lágrimas, ó, só de olhar, só de você ver, você não consegue guardar, não. Mas não é invasiva, assim,
Quer dizer, é possível de ser veiculada, com certeza. Nossa, não posso nem ver. Ai, nem dá pra ver. Muito forte. É uma imagem mais forte. Com a intenção de impressionar funcionaria, mas eu acho que não seria alguma coisa que daria muito efeito, acho que é muito forte. Primeiro que ele está com uma camiseta com a bandeira dos Estados Unidos. O choque de culturas, a informação está aqui, mais do que na criança ferida, né? Qual é o olhar crítico de quem tirou essa foto? Né? O olhar, ele vai escolher uma criança com um símbolo americano no peito. Né? É interessante, aí que isto que leva ao questionamento, à reflexão do receptor. Mais informação está aqui do que em tudo isso daqui, em todos esses dados. Essa relação, a cor, né? Aí você, na hora que você sai, ele chama isso daqui a atenção, daí você vai para o rosto da criança e você percebe o olhar de dor, os lábios caídos, né? E é claro, se a gente faz uma relação da imagem do menino com a cabeça enfaixada, com a orelha enfaixada, que parece até que a camiseta está suja de sangue, então a gente faz uma relação constrói esse imperialismo norte-americano, identifica esse imperialismo norte-americano tomando conta. Para qualquer pessoa a quem você mostrar essa imagem, provavelmente uma das primeiras coisas que te identifica é o fato de um pai carregando filho. E é claro, aí a gente tem outras características, né? A imagem do pai, atrás a gente tem um outro homem, mais atrás, no terceiro plano, a gente também tem um outro homem. Aspectos bastante marcantes, né, da face, das expressões. Eu acho que o elemento trágico não está presente, por exemplo. Né? Você pode dizer, uma criança cheia de sangue não é trágico? Lógico que é. Mas o modo como a foto está construída aqui, ela é banal. Mas agora eu estou identificando que o homem está usando uma luva e ele tem um crachá. O pai está usando crachá por quê? Está usando luvas para segurar o próprio filho? É um momento de terror? A seleção não foi feliz. E dá a impressão que a foto mente. A fotografia, assim como outras imagens, elas são representações dessa realidade. Então elas nos mostram essa realidade sem ser a própria realidade. Isso é característica de qualquer signo, não só das imagens. Quando a fotografia é essa instantânea, essa fotojornalística, ela não tem como mentir. Ela está mostrando aquilo que está lá fora. Esse é o grande trunfo da fotografia. Ela diz a verdade aqui. Esse signo diz a verdade, quer dizer, aquela verdade naquele contexto. Mais interessante quando a gente olha do ponto de vista da semiótica. Aí você percebe que aquelas imagens do trágico, essas imagens mais de acidentes, coisas do tipo, são imagens que carregam também grandes significados. Elas são capazes de gerar comoções, elas são capazes de gerar emoções. Essas imagens têm a sua própria realidade. Então talvez a gente tenha um excesso dessas imagens do trágico. Aí tudo em excesso normalmente gera um pouco de anestesia, te anestesia um pouco. Mas eu acho que mesmo assim a gente ainda tem, essas imagens ainda impactam. Há apelo sempre, toda imagem ela apela a alguma coisa, ela chama alguma coisa. A linguagem jornalística, ela vai buscar o fato exemplar, é aí que se tem a caracterização da tragédia. Quando eu consigo perceber quais são os elementos que compõem essa imagem e a que objetivos ela está servindo, eu percebo qual a sua real significação. A fotografia tem de ser constantemente renovada por novos choques, quer nos seus temas, quer nas suas técnicas, para dar a impressão de infringir a visão habitual. Toda linguagem ela precisa dessa renovação, esse choque, essa insistência de trazer algo novo para a linguagem, é porque se a linguagem não tiver nada de novo, ela morre. Ela fica estagnada, ela para. Mas são algumas imagens pinceladas pela direção mesmo, que vai dar a ele o caráter poético e, portanto, também uma recuperação do épico, da poesia que existia na tragédia antes. As peças de Shakespeare são extremamente violentas, assassinatos, mortes, traições. Isto é expresso de uma maneira extremamente elaborada, artística, né? Friamente, uma peça de Shakespeare é tão violenta quanto um programa do Ratinho e do Datena. A diferença é a forma, né? Uma tem toda uma preocupação formal, estética, que está expressa na alta literatura, e outra é um formato de televisão extremamente popular, onde está expresso de uma maneira muito crua, né?
O que a dança faz, ou qualquer arte faz, na verdade, é lidar com a realidade para construir uma coisa que você pode chamar de para-realidade ou supra-realidade. É uma forma de realidade, sim, mas ela tem suas regras próprias, ela tem seus propósitos próprios, ela tem um modo de existir muito particular e um sistema, né, um modo operacional de sobreviver no mundo que é muito diferente do jornalismo. Ela não tem o comprometimento, por exemplo, de informar ou de esclarecer sobre nada. Ela tem o comprometimento de criar possibilidades, perspectivas diferentes daquelas que o seu cotidiano te dá. Pega esse dado da tragédia no cotidiano para espetacularizar e banalizar aquele sentido de coisa séria e importante, mesmo dizendo que faz isso em nome de sensibilizar as pessoas. Mas ele não faz, ele banaliza, ele trata como uma coisa espetacular, faz parte, é um show que todo mundo vê. E o outro faz de outra forma, a arte faz de uma outra coisa. Ele, na verdade, trata isso para resgatar justamente um sentido de compaixão, de pertencimento, de humanidade, para resgatar na gente essa compreensão de que, olha, aquilo que você agora está vendo como paisagem, lembre-se que aquilo é um ser humano. O Cena 11, ele é tratado pelo senso comum e pela mídia como isso, um exemplo de alguma coisa, de uma dança que lida com a tragédia ou lida com a violência. Sabendo que as pessoas relacionam certas coisas, como por exemplo uma queda, um corpo caindo no chão, relacionam isso com algo violento, com algo que machuca, incomoda e tudo mais, ele desenvolve uma ideia que ele chama de corpo voodoo. Que a ideia dele é o seguinte: qual é a ideia daqueles bonequinhos voodoos que eles fazem? Você enfia o alfinetinho numa boneca e isso provoca naquele corpo que está longe daquela boneca a sensação do espeto que você deu na boneca. Então o que ele tentou fazer foi uma ideia de tratar eles, bailarinos, como bonequinhas de voodoo, e o público como aqueles que comandam o voodoo. Então o que ele faz? Ele faz o corpo se jogar no chão toda hora justamente para provocar na plateia aquele sentimento de que ai, o corpo caiu, ai, para ter essa sensação que o corpo deles não teve. Então é uma maneira de você provocar no outro, né, de modo remoto, à distância, alguma impressão corporal que o corpo que de fato sofreu aquela violência não sentiu. Então, um modo de manipulação para você perceber o quanto você é manipulado por imagens que são clichês de alguma coisa. Então, a gente tem, por exemplo, uma instalação de uma coreógrafa paulista chamada Vera Sala, que chama Pequenas Mortes, né, até a ideia de Pequenas Mortes, que ela faz uma instalação em que o corpo dela fica deitado sobre vários cacos de vidro. Né, e ela fica se mexendo nos cacos de vidro, tem uma instalação enorme, linda, mas entre outras coisas tem esses cacos de vidro. E todo mundo olha para aquilo e acha que aquilo é uma imagem de tragédia, uma imagem de violência, de um corpo se estrebuchando num monte de caco de vidro, né? Essa fronteira de morte e de vida, né, que a gente vê em várias instâncias do existir, né? Esta precariedade do existir. E isso foram questões que apareceram com diferentes organizações e com diferentes enfoques em todos os meus trabalhos. Eu acho que o mais interessante não é pensar que a dança veicule ideias de violência ou de tragédia. Eu acho que o mais interessante é pensar que, como a dança é a resultante de algum tipo de formulação que um artista tem sobre o modo como ele se relaciona com o mundo, tudo que ele fizer vai conter essa ideia dele. Então, se por acaso você faz, que nem isso, né, deita num monte de caquinhos de vidro, aquilo que você está fazendo não é violento para você, mas você sabe que as pessoas vão lidar com aquela ideia, com aquela imagem de cacos de vidro cortantes e um corpo praticamente nu, debruçado sobre aquilo, você automaticamente relaciona aquilo com alguma ideia de violência. Acho que essa ideia de tragédia ou violência é que é uma ideia midiática, é uma ideia que a mídia constrói. Então eu não acho que a dança constrói uma certa ideia de tragédia. Eu acho que a mídia constrói uma certa ideia de tragédia e de violência, que a dança é um dos setores onde isso é veiculado. Eu acho que a arte ela pode dar uma contribuição enquanto algum elemento a mais de reflexão, como outras coisas, como um livro, como uma fala, como uma conversa, eu acho que é só mais um elemento de reflexão se a pessoa se debruçar sobre aquilo e estiver disposta a olhar, a ter um outro olhar, porque a gente tem um olhar assim, né? Ai, nossa, já vi tudo.
Que violência e tragédia são coisas que não precisa mais ter uma circunstância específica, não é mais uma situação extrema, é uma situação cotidiana. Então, você tratar cotidianamente um sentido de trágico e de violência no seu dia a dia, corporalmente, como é que isso se resolve? Estou trabalhando alguns estados corporais, né, que vem da reflexão que a gente faz do estar no mundo e de como é que você olha para esse mundo, que tipo de conexões você estabelece, como é que isso afeta o corpo. Todas as tragédias são banalizadas, né? Elas viram fatos, uma semana depois já tem outra coisa mais interessante, ninguém mais se lembra daquilo e assim a gente vai né, de desgraça em desgraça, de tragédias em tragédias, sempre buscando algo mais surpreendente, né? Solta. Programas todos que tem na televisão, esses programas sensacionalistas, jornais sensacionalistas, o que eles fazem é essa espetacularização que eles fazem da tragédia cotidiana, é na verdade uma maneira de amortecer a noção de trágico. Eles fazem isso para banalizar a noção de trágico. A arte trabalha no sentido exatamente oposto. É justamente para enfatizar essa noção de trágico e dar um foco maior para aquilo que importa, que é a sua dor. Por exemplo, num dos vídeos muito conhecidos do 11 de setembro, quando você tem aqueles rapazes que estavam dentro do prédio filmando toda aquela catástrofe, na edição, eles não mostram exatamente o fato, mas mostram os bombeiros e o rosto dos bombeiros assustados ou como um questionamento do que era aquele som horrível que eles ouviam de tempos em tempos. Então a câmera não precisa mostrar o corpo caindo, mas era o som do corpo caindo e a percepção desse som na face do bombeiro. Isso é terrificante e ao mesmo tempo poético. Não precisa mostrar corpo, não precisa mostrar sangue, não precisa mostrar nada. O terror, o trágico, está no modo como ele quer mostrar isso. Nessa imagem ela precisa trazer essa intenção de fisgar. É ali que eu aprendo o que é a dor do outro. É nesse momento em que eu percebo a dor do outro. Não adianta você colocar, por exemplo, são não sei quantos milhões de mortos, fazer aquela tragédia toda, mostrar muito sangue, mas existe um ponto onde você mostra onde é que a dor do outro está. O terror dá lágrimas. Revoltado. E recalcamento. Mais surpreendente. Massacrante. Destrutividade. Banalizar. Mal-estar. De sangue. Pessoa morta. É drástica. Zoação. Choca. Carne humana. Anestesia.